Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Por que sofrer? Quando nossas dores e preocupações irão nos deixar? Que promessas e explicações deu Jesus sobre isso? É o que vamos falar a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre sofrimento e consolação. Por um quarto de hora. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e os versículos 4, 6 e 10. Com Jesus, meus amigos, minhas amigas, falando a um público essencialmente judeu e em um contexto judaico, o evangelista Mateus recria aqui a proclamação da lei de Deus em um monte, assim como foi realizado por Moisés, lá no Sinai. Humberto de Campos refere-se às bem-aventuranças como uma série de reuniões de fim de tarde, ao longo das quais Jesus apresentou este conjunto ético-moral como guia de consolação e felicidade. O povo presente resumia-se a idosos, lavradores simples, mulheres do povo, cegos, surdos, crianças doentes, gente simples, sofredora, sobrecarregada e aflita. Seres humanos que viviam sob a força dos poderosos e experimentavam diariamente o desprezo do orgulho e da presunção. Até aquele momento, em geral, as compensações e castigos inerentes ao entendimento de justiça estavam associados aos sofrimentos e à prosperidade do povo em termos coletivos. No entanto, com ele é mostrado para a comunidade judaica que a justiça não se dá dentro dos padrões que se conhecem na Terra. Ao referir-se a isso, liga a palavra bem-aventurados. Este vocábulo não encontra uma tradução exata na língua portuguesa. Em seu sentido original, hebraico e grego, carregam o significado de abençoados, felizes e afortunados, tudo ao mesmo tempo. Embora seja traduzida e entendida normalmente por felizes, esconde uma riqueza de entendimento que vale a pena a gente abordar. Juntas, as três palavras afirmam uma qualidade espiritual que já está presente na pessoa. O que significa dizer que Jesus está demonstrando este estado espiritual nos aflitos, nos que têm fome e sede de justiça e os que sofrem perseguição por causa dela. Dois pontos se destacam no discurso como um todo, onde se fundamenta a bem-aventurança e a consolação experimentada pela multidão. A primeira está expressa na explicação dos espíritos sobre o que eles chamam a punição das faltas, quando dizem que as circunstâncias da vida, as vicissitudes da vida, são provas impostas por Deus ou por nós mesmos, que escolhemos voluntariamente na condição de espírito, antes de encarnar, para expiar as faltas cometidas em outras existências. As aflições que a multidão experimentava na ocasião eram, portanto, justificadas pela lei de justiça. Ser abençoado, feliz e afortunado, ao mesmo tempo, reside em ter recebido a oportunidade de reparação dos males cometidos no passado. Alegria e gratidão por ter seu pedido atendido por Deus, com a consciência de ter recebido mais do que o merecido, pois a justiça está sempre acompanhada pela misericórdia. A consolação sentida pelos ouvintes, sofredores, está nos versículos que encerram o discurso do monte, nos quais o evangelista descreveu como as turbas estavam maravilhadas. As narrativas de origem espiritual falam de anciãos de que, ao final, lhe beijavam as mãos em agradecimento,
de cegos e leprosos que o rodeavam com semblante sorridente, momentos de abraço e de muita emoção. A palavra consolados, originada do termo grego parakletesontai, neste contexto pode ser entendida como aquela ajuda que chega, uma consolação experimentada ou então um encorajamento recebido. Embora essa palavra seja traduzida comumente por consolados, este é apenas um dos seus significados e aspectos que a promessa de Jesus se restringe. Pelo seu amplo sentido, nós podemos compreender tranquilamente que a consolação recebida é de acordo com a necessidade que cada espírito apresente. Ao lado deste vocábulo, o termo grego pentontes, que representa os aflitos, pode ser melhor compreendido. Essa palavra ela é utilizada para descrever a ideia de alguém que experimenta a tristeza ou consternação em função de uma circunstância deprimente ou por causa de uma situação em que ela se encontra. Bom, posta essa ideia, vêm então as palavras que podem designá-la com aproximação ao chorar, ficar triste, tristeza, pranto ou mesmo aflição, palavra que é uma designação genérica que engloba todas as dificuldades e problemas possíveis de estarem passando aqueles que ouviam Jesus no monte e também nós mesmos. Aí é neste sentido de aflição que os espíritos compreendem e exploram o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, acomodando ali nos comentários as atuais dificuldades que a humanidade passa, demonstrando a atualidade das palavras de Jesus. Dizem eles que somente na vida espiritual é que podem se efetivar essas compensações que Jesus prometeu àqueles aflitos na terra. Porque sem essa certeza da vida espiritual, essas máximas que Jesus tanto ensinou seriam, dizem eles, um contrassenso, em alguns casos até um engano. Por outro lado, mesmo com essa certeza na vida espiritual, dificilmente se compreende que seja conveniente sofrer para ser feliz. E alguns dizem até quanto mais sofrer, maior é o mérito. Porque daí vem a nossa razão e a nossa experiência dizer: por que então alguns sofrem mais que outros? Dizem eles ainda: por que alguns nascem na miséria, outros na riqueza? De modo que ninguém fez nada para merecer essas posições. Por que algumas pessoas nada conseguem, independente dos seus esforços, ao passo que a outros tudo parece sorrir e dar certo? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos. E ainda que pessoas boas, seres humanos virtuosos, sofram, enquanto corruptos e maus prosperam a olhos vistos. A fé na vida espiritual pode realmente infundir alguma paciência, alguma esperança, mas ela não explica essas coisas, que se nós olharmos sob certo ponto de vista, parece que estão negando a justiça de Deus. Mas, quando nós admitimos que Deus existe, nós não podemos fazer isso sem conceber Ele com todas as perfeições. E, necessariamente, com todo o poder, justiça, bondade, de modo que, se não fosse assim, não seria Deus. Se Ele é soberanamente bom e justo, não pode agir com caprichos, nem com parcialidades, preferências, etc. Então, daí nós concluímos que todas as ocorrências da vida vêm de uma causa. E sendo Deus a causa de tudo justo, essa causa também tem que ser justa. E então, por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs a humanidade na direção do entendimento dessas causas. E hoje, tendo passado todo esse tempo, nós recebemos, através do ensino dos Espíritos, um material para compreender isso de maneira clara, sem alegorias, de maneira direta, sem margem de interpretações. Bom,
Já eu continuo, mas antes eu preciso fazer uma pequena pausa para dar o nosso recado. E o recado, como muitos já sabem, é sobre os livros que nós publicamos, também para auxiliar nas reflexões pessoais e na transformação moral. 4 princípios para entender o Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados sois, a felicidade segundo o Espiritismo e transformação pessoal. Encontre a coragem para mudar e abra novas possibilidades de realização em sua vida. Todos estão disponíveis na Amazon e você pode encontrar também no nosso site, é o espiritismoevangelho.com. E no nosso site também, além dos livros, além do link dos livros, há artigos sobre diversos temas e um roteiro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, gratuitos. O link está na descrição do episódio. Agora, voltando para o que estávamos falando, vamos refletir sobre as implicações em nossa vida. É provável que você que me escuta viva também os seus problemas. Conflitos de relacionamento sem causas aparentes, doenças, limitação financeira, pobreza, dificuldade de se desembaraçar de certos círculos de convivência, do lugar que você mora, etc. Pode ser também que sofra assédio mental de espíritos menos bondosos, às vezes até sem saber. Depressão, tristeza paralisante, vitimismo e negativismo patológico, dores, saudades. Como espíritas, sabemos que Deus é justo e que, em sua distribuição de bênçãos, não pode estar errando endereços. Sei que para muitos é difícil ouvir que tem responsabilidade naquilo que está vivendo, no tipo de vida que tem. Nosso orgulho nos leva a negar, naturalmente, o que nossa humildade tenta aceitar. No entanto, vejam, importa olhar para frente. Por que prender-se no sofrimento de agora, repetindo-o em voz alta muitas vezes, dividindo com pessoas de ouvido maledicentes? Por que não viver, a começar mentalmente, de acordo com o que se deseja para si? Procuremos sintonia com os bons espíritos, como nosso anjo de guarda, como os protetores espirituais que voluntariamente vêm em nosso auxílio a todo momento. Busque aceitar a vida que tem, pois é um dever moral que se assenta na confiança na justiça de Deus. No entanto, é também um dever lutar para mudar a vida dolorosa que vivemos, resolvendo os conflitos que trazemos de outras encarnações, tanto os exteriores quanto os interiores. Reclamar menos, agradecer mais, orar mais, preocupar-se menos com o cisco nos olhos alheios. Dê a cada um o direito de serem quem são e quem querem ser. De nossa parte, esforcemo-nos diariamente, a todo momento, para mudar a nossa conduta, melhorar a qualidade de nossas opiniões, de nossos pensamentos. Lembre que estamos em um processo evolutivo. Crescer é incômodo, dói, constrange, mas como confiamos em Jesus, todo esforço que se faz para melhorarmos, isto é, na direção do bem, reflete-se como a pura felicidade que todos nós buscamos. Gente, muito obrigado por esses minutos e espero vocês em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir do nosso trabalho. Em agradecimento, queria dedicar esse episódio a quem nos escutou essa semana na Ilha de Malta e também no Japão. A quem peço para deixar uma mensagem para que eu possa conhecer vocês. Quero dedicar esse episódio em especial aos que nos deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify. A Maria Aparecida Moraes, a Leila Souza, de Salvador, na Bahia, e o Alisson, de Contagem, em Minas Gerais. Muito obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clique no botão de seguir o nosso programa, assim eu consigo saber aqui de onde você é e se você está gostando do nosso conteúdo. E se quiser entrar em contato, pode me achar lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho ou no Gilton Carr. Mais uma vez, meus amigos e minhas amigas, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhes abençoe.